Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Nossa aula inicia. Vamos lá, estamos conectados pelas redes de ensino. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Maria José, módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de História. Em História hoje, pessoal, nós vamos falar sobre conflitos e resistência de grupos sociais. Vamos entender o que é um conflito, o que é uma resistência e quais grupos sociais existem dentro da nossa sociedade. A história tem esse papel, né, pessoal, de trazer esses aspectos sociais, econômicos e culturais para que a gente possa refletir sobre isso. Então vamos iniciar falando sobre conflito. Desde o início, nosso Brasil sofre conflitos, faz com que aconteça conflitos no dia a dia, né? Desde quando os portugueses chegaram aqui, que encontraram os nativos, os indígenas, já teve um estranhamento de cultura e já houve ali um conflito, né? De ideias, de gerações, de gostos, de costumes. Então é muito comum, pessoal, que os conflitos aconteçam dentro dos grupos sociais. Mas é importante que nós possamos entender que quando acontecer esse conflito, precisa ter a solução para isso. Então vamos entender que os conflitos, eles se desenvolvem por vários acontecimentos. Seja a opinião do outro, que não é igual à minha, seja o gosto do outro, que não é igual ao meu, é diferente do meu, seja a roupa que o outro usa, que eu não gosto daquele tipo de roupa, a cultura, uma conversa, uma religião, a sexualidade da pessoa, o idioma da pessoa também. Então, existem diversas situações, diversos aspectos que podem causar um conflito. Um conflito é quando duas pessoas ou mais não concordam com uma determinada coisa. E aí acontece um conflito, uma desavença, né? Ou seja, um desacordo de uma determinada situação. É comum, isso faz parte do ser humano, que surge conflito. Às vezes na nossa família, né, com os nossos familiares, no ambiente de trabalho, na nossa comunidade, no nosso bairro. Isso é muito comum, porque somos seres humanos e cada um tem suas crenças e seus valores. Mas é preciso respeitar, porque o respeito sempre tem que vir em primeiro lugar. E aí, já passando de conflito, vamos falar sobre resistência. O que é resistir? Resistir, pessoal, é o ato de você não ceder. É o ato de você estar ali firme e forte, de você não baixar a guarda para determinada coisa. Resistir quer dizer lutar por algo, preservar algo, cuidar de algo. Então, desde o início, houve muitas resistências e ainda existe resistência. Seja resistência por grupos católicos, evangélicos, relacionados às religiões, seja resistência por grupos que são relacionados a políticas, pelas classes trabalhadoras. Então, os grupos sociais, eles estão presentes na nossa sociedade e existe tanto o conflito quanto a resistência por meio desses grupos. E esses grupos pode ser o nosso grupo comunitário do bairro, pode ser o nosso grupo da igreja, o nosso grupo da academia, o nosso grupo do trabalho, o grupo da região, da cidade. Então, esses grupos sociais que nós participamos, acontece frequentemente tanto os conflitos como as resistências, né? Que são pessoas que lutam. Um exemplo de resistência que nós temos é a luta das mulheres por direitos iguais com os homens. Nós sabemos que desde o início mulheres não tinham direito de votar, mulheres não podiam usar as roupas que queriam, né? Mulheres tinham que ganhar menos que homem. Hoje em dia ainda existe esse tipo de situação. E aí é uma resistência de muitos e muitos anos para lutar contra isso, onde todos tenham de fato direitos iguais, né? Porque é isso que a nossa Constituição diz. E aí, pessoal, falando de conflitos, conflitos não são bons. Por quê? Porque geram violência, geram desrespeito, geram desarmonia, confusão. E a resistência? A resistência é o ato de resistir a algo que você acredita, né? De você não ceder, de você lutar por aquilo. Então depende muito. Se você está lutando por algo que é em prol para você, para o seu bem, para o bem da sua comunidade, de todos, bacana. Mas se você está lutando em algo em prol que só você acredita e que está fazendo mal para as outras pessoas, é importante a gente repensar um pouquinho sobre isso. E dentro de conflitos e resistência, nós temos também as manifestações. Essas manifestações podem ser artísticas, culturais, políticas, sociais. Nós temos também os movimentos sociais, como grupos de pessoas que lutam por uma causa, como o preconceito com negros, com indígenas,
a homofobia. Esses são os grupos sociais que lutam na rua, que fazem panelaço, que fazem protesto, que fazem caminhadas. Isso é um ato de você expressar o seu direito, a sua opinião, de você mudar um pouquinho da sociedade, ampliar os conhecimentos das pessoas para que abram sua mente à diferença. O ser diferente não é errado. O errado é eu ser violento, o errado é eu não querer aceitar, eu não querer conviver, humilhar. Isso é o errado, porque isso não dá direito pra gente, né? Então, desde o início da nossa história até hoje, o nosso país passaram por diversas manifestações, manifestações culturais, movimentos sociais, diversos conflitos, guerras também, né? Nós temos muitas guerras que existiram no nosso país, seja pela questão de território. Agora, atualmente, nós vivemos em uma luta que é a luta por terra indígena, né? As terras indígenas estão sendo invadidas, estão sendo exploradas, eles estão perdendo os povos nativos, né? Que ainda cultivam a sua cultura essencial. Eles estão perdendo sua cultura para os fazendeiros que querem construir casas, que querem criar animais. Então, é uma luta muito frequente na nossa sociedade, de um país para o outro, pelas questões econômicas, né, pelas questões financeiras, pelas questões culturais. Então, tudo isso hoje em dia é muito exposto à nossa sociedade e a gente precisa entender, quanto cidadão, a nossa responsabilidade e o nosso papel dentro de cada atitude dessa. Então, vamos lembrar que precisamos ter a resistência sim, mas de algo que faça bem para todos e evitar os conflitos, porque os conflitos só geram coisas ruins, como a violência e o desrespeito. Precisamos ser resistentes quando acreditamos em uma causa e quando essa causa vai fazer bem para todos. Então, no objetivo de hoje foi a gente esclarecer um pouquinho sobre os conflitos e resistências que já aconteceram na nossa história, que acontecem na nossa sociedade, nos grupos sociais que estamos aos nossos redor. E aí vamos falar um pouquinho também sobre guerras. Muitas guerras existiram, como eu falei para vocês, aqui no nosso país. E aí eu trago algumas que foram muito conhecidas aqui, como a Guerra da Independência do Brasil, para que se tornasse um país independente, Batalha dos Guararapes, os Bandeirantes, Guerra dos Palmares. Nós temos também o Estado Islâmico, né, que está atualmente com conflito, Afeganistão, contestação de fronteiras para que uma pessoa passe de um país para outro, direitos a terras, né? Temos também a estabilidade política. Esses são alguns exemplos de conflitos e de guerras que acontecem atualmente na nossa sociedade. Vamos analisar juntos também alguns exemplos de resistências que também acontecem na nossa sociedade, como a valorização da cultura, há grupos sociais que lutam pela valorização da cultura, direitos iguais para homens, mulheres, para todos, né? Manifestações de rua é uma forma de resistência. Panelaço é uma forma de resistência, de resistir a algo. Movimentos nas redes sociais, espalhar informação, porque não é só gritar, falar alto, não. É informar as pessoas também é um ato de resistir, né? Contra a reforma, contra o salário, greve dos caminhoneiros que nós tivemos, afetou muito a nossa sociedade, né? A marcha do MST também é muito comum ter. Ocupação e apropriação das terras indígenas, do território e expressão de liberdade. Essas são algumas das resistências que acontecem atualmente. Grupos sociais que lutam por isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau.